Fala aí, rapaz, beleza? Seguinte, tô voltando aqui pra passar algumas dicas de como vocês podem se destacar no futebol americano. E eu vou exemplificar sempre citando a posição de linebacker, né? Então, os exemplos vão ser direcionados a linebacker. Mas a estrutura dessas dicas serve para qualquer um. Então, primeira dica que eu dou para vocês para se destacar no futebol americano é masterizar o básico. É isso mesmo, é vocês criarem uma base, um alicerce muito bom, a ponto de quando vocês começarem a desenvolver mais conhecimento, vocês não sintam a necessidade de voltar para aprender alguma coisa, ou vocês sintam firmeza suficiente para sempre conseguir agregar conhecimento e buscar conhecimento. Um exemplo disso é quando você vai criar vai construir um prédio. A gente sabe que a diferença de construir um prédio, uma casa, tem muito a ver com a base, com o alicerce. Porque essa base aí, numa casa, vai aguentar X quilos. Um prédio vai aguentar talvez 1000 vezes mais, 100 vezes mais, whatever. O negócio é, vocês têm que criar essa base para não ter problema de falta de conhecimento, de lacuna, de não conseguir conectar os pontos quando vocês tiverem novas experiências e ouvirem novas coisas, né? É claro que passar uma coisa ou outra tá tranquilo, mas deixar realmente passar informação e detalhes importantes, isso faz diferença. Um exemplo disso para linebackers é conhecimento de jogo, é entender o que está acontecendo no jogo, é conhecer as suas responsabilidades e depois dos jogadores ao seu lado, porque linebacker, diferente de outros jogadores, ele comanda o time, ele ajusta a defesa, então ele precisa conhecer não só a sua responsabilidade, mas também a dos seus companheiros. O linebacker acerta a DL se ele vê alguma coisa, se ele lê alguma coisa, então isso é extremamente importante. O linebacker tem que saber o que ele está lendo, aonde ele tem que olhar. Ele não pode simplesmente alinhar e esperar a jogada começar. Ele tem que alinhar e saber aonde olhar, o que olhar e o que está fazendo diferença para que ele tome uma decisão. Outro aspecto importante nessa base, né, é saber se movimentar muito bem. Então, você tem que saber controlar seu corpo para fazer movimentação de linebacker, shuffle, girar o quadril, uma aceleração, um ângulo de tackle. Essa movimentação tem que ser muito bem treinada para que você consiga, de certa forma, chegar no seu oponente. E um outro ponto também que é extremamente importante é o tackle. O tackle é uma técnica, é um movimento que você tem que treinar passo a passo e não é simplesmente trombar o adversário. Então você tem que saber aonde você vai taclear, como vai taclear em cada situação e determinados momentos, e também dependendo do teu tamanho físico, né, e dos seus atributos, você vai usar muito mais técnica do que força, por exemplo. Ainda assim, é sempre muito bom você alinhar e conectar a técnica com força. Então, o seu físico
tem que ser diferenciado. Então, você sendo um linebacker, você precisa ficar de olho nesses pontos para que você consiga, de certa forma, iniciar, né, a sua carreira, iniciar no futebol americano de uma maneira coerente. Se você está pulando e está querendo descobrir outras coisas, não está nem conseguindo executar o básico, não está entendendo o que está acontecendo, você precisa voltar e entender, calma, o que é isso? Qual a minha responsabilidade nesta formação? O que eu preciso fazer para reconhecer uma jogada? Isso é básico. Se você tem problema, você tem que focar nisso. Você tem que focar nesse fundamento para que você possa prosseguir, né? Você possa progredir, tá certo?